A Orbea Oiz tem sido um dos modelos mais vendidos no segmento de cross-country no nosso país e no exterior há muitos anos, mas hoje vejam só o que a Orbea nos apresenta. A nova versão 2027 que vem com muitos ingredientes para continuar sendo um dos modelos mais vendidos. Fiquem comigo para esta análise, onde explico tudo o que se vê e principalmente os detalhes ocultos desta nova bicicleta. Mas antes de tudo, apertem o botão de se inscrever para me ajudar a fazer este projeto crescer. E agora sim, vamos com tudo para a análise. Orbea Markel, essa bicicleta apresentada não é de 32 polegadas. Digo isso para encerrar esse assunto e depois seguir com os detalhes da nova bike Aro 29. Mas me conta um pouco qual é a abordagem da Orbea em relação a todo esse hype que foi gerado sobre as 32. É isso mesmo, como você disse, nós estamos lançando a nova Oiz com Aro 29. É a Oiz mais avançada, mais capaz que já desenvolvemos até hoje, porque realmente desenvolver uma boa bicicleta é como assar um bolo. São necessários componentes, mas também é preciso muito tempo. Orbea, faz anos, né? Vocês trabalham no desenvolvimento desta nova? Já se passaram mais de 3 anos desde que começamos o projeto Oiz 2027 e realmente, como marca, precisamos de tempo para entender se esse novo padrão faz sentido no futuro. Realmente isso exige muitos recursos que precisam ser dedicados à engenharia, ao desenvolvimento e a muitos testes. E realmente, por enquanto, não está claro se isso é um benefício para o usuário ou se é uma desvantagem. Então nós preferimos fazer com calma, fazer todos os testes que forem necessários. E se realmente no futuro a gente ver que pode ter potencial, então não vamos descartar. Mas a realidade é que não temos nenhuma pressa para lançar algo novo quando realmente temos as bicicletas mais avançadas que conseguimos fazer até agora. Eu poderia dizer que esta nova Orbea Oiz 2027 é mais leve que o modelo anterior, e de fato é. E também poderia dizer que é mais rígida, e de fato também é. Mas o que mais se destaca é justamente que nada mudou, mas mudou o mais importante. Como isso é possível? Eu explico. Ela tem 120 mm de curso na dianteira e traseira, igual ao modelo anterior. Por outro lado, o sistema de amortecimento é monopivô, com flexão nos tirantes e única bieleta, igual ao modelo anterior. A geometria quase não mudou. O ângulo de direção ficou ligeiramente mais aberto, o tubo do selim um pouco mais vertical e as escoras inferiores estão 2 mm menores. Mas o restante das coisas, tanto o reach quanto o stack, a distância entre eixos, a altura do tubo de direção e várias outras medidas, são exatamente as mesmas do modelo anterior. A cinemática, estamos na mesma situação, exatamente a mesma do modelo anterior. A tradicional cinemática regressiva da Oiz de sempre, que aliás, até onde eu sei, é o único modelo de cross-country que a possui. Disso a gente vai falar mais para frente, o que significa e o que implica, né? Então vocês vão dizer, bom, e o que os engenheiros fizeram nesses 4 anos? Só mudaram um pouquinho o formato dos tubos e pronto? Pois não, eles mudaram o principal. O comportamento da bicicleta, que agora está bem mais rápida. Assim que você sobe na nova Oiz, dá a sensação de estar com a frente muito, mas muito baixa. Ela parece compacta, reativa e para dar, não sei, uma boa referência para o cliente histórico da Oiz, vou dizer para vocês que ela me lembra muito o modelo de 2019, o último modelo que tinha 100 mm de curso. Por quê? Porque tem uma sensação de ter o movimento central bem rente ao chão e a dianteira ser muito fácil de controlar, de carregar peso. A Orbea analisou a situação atual do cross-country, já que o cenário mudou muito nos últimos anos. Eles perceberam que o usuário que usava mountain bike de dupla suspensão para lazer agora provavelmente migrou para o gravel e que, por outro lado, aqueles que querem continuar ligados à montanha, mas de uma forma mais divertida, provavelmente migraram para as e-bikes. Então quem restou para o cross-country de dupla suspensão? O nicho de competição. Aquela pessoa que quer colocar um número de competição e levar a bicicleta para corridas como cross-country olímpico, competir entre fitas no mais alto nível ou direto para provas por etapas como Mediterranean e-bikes, Costa Blanca Bike Race, etc. Então, tendo isso em mente, os engenheiros da Orbea pegaram a plataforma já muito boa que tinham no modelo anterior, redefiniram e transformaram em um verdadeiro míssil de competição. A questão interessante aqui do ponto de vista da engenharia é como eles conseguiram fazer com que, sem realmente mudar a geometria,
os cursos de suspensão nem a cinemática, a bicicleta se comporta de uma maneira tão diferente? Vamos descobrir. Eles alcançaram isso ao aumentar bastante a rigidez lateral da bicicleta, especialmente nos pontos onde a força do impacto no eixo traseiro é transferida para o triângulo dianteiro. Para começar, temos essa área aqui onde vocês veem essas aletas. Essas aletas geram muita rigidez estrutural em uma área crítica porque é onde está o encaixe do amortecedor, portanto é onde acabam as forças que vêm da parte traseira da bicicleta e da própria extensão do amortecedor. Além disso, temos esse detalhe diferenciado no aspecto estético, ocultando parcialmente o amortecedor. Nesse caso, não fica tão escondido com o RockShox e o Fly Attendant, que deixa a central eletrónica caída. Mas nos modelos com Fox, o amortecedor fica praticamente 100% oculto. Embora eu já tenha dito, isso é uma questão meramente estética, mas o principal era como gerar mais rigidez lateral entre os dois seat stays. Vocês devem ter notado que no lançamento da Specialized Epic 9 foi preciso colocar uma ponte entre os stays. É uma solução, mas o que acontece? Com isso conseguimos que a bicicleta tenha menos espaço para o pneu traseiro, o que pode não ser muito conveniente em um dia com muita lama e principalmente tem uma questão estética aí que não me agrada muito. E para manter essa tradição de hoje com os estáis completamente limpos, sem pontes, os engenheiros trouxeram uma solução onde a ponte passa para a parte interna do triângulo dianteiro, para esta parte aqui. Mas isso, ao mesmo tempo, gera outro problema, que é, se você coloca uma ponte aqui, ela precisa ser removível para que depois seja possível retirar completamente todo o conjunto do triângulo traseiro sem bater no tubo do selim. E foi exatamente isso que eles fizeram. Uma ponte que conecta os dois estáis pela parte inferior, que é fixada com 4 parafusos e que ainda conecta de uma forma muito bem pensada a bieleta e o suporte do amortecedor, ou seja, resolve tudo de uma vez só. A bicicleta está esteticamente preservada. E em termos de peso, a junção da nova bieleta, que é uma mini bieleta comparada com a anterior, e essa nova ponte pesa apenas 25 gramas a mais do que a bieleta grande que o modelo Oiz anterior tinha. Porém, a rigidez lateral extra em todo o triângulo traseiro que essa ponte oferece é impressionante. A Orbea diz que melhorou em 36% a rigidez lateral global de toda a bicicleta e em 22% especificamente a do triângulo traseiro. Eu não posso dizer se esses percentuais são exatos ou se estão certos, mas garanto que isso é notável ao subir na bicicleta, pois é uma das qualidades que permitem colocá-la onde quiser. Especialmente o fato de colocar a bicicleta pela parte da frente e a traseira passar exatamente pelo mesmo lugar por onde passou a roda dianteira. Tudo isso faz com que o manuseio da nova Oiz tenha mudado drasticamente, sendo uma plataforma que permite que você perca pouquíssimos watts na subida. No entanto, na descida ela pode ser muito precisa. Se compararmos com a Epic 9, eu diria que não se parecem em nada. A Epic 9 para mim é como uma bicicleta muito divertida, como uma enduro de curso curto. E, no entanto, essa nova Oiz me parece mais como um bisturi de precisão, mais parecida com o que poderia ser a Epic World Cup ou até mesmo uma Trek Super Caliber, com a grande diferença de que essa bicicleta tem 120 mm de curso. O mérito dos engenheiros da Orbea pode estar justamente nessa precisão alcançada, mas com mais curso. É sensacional. Para ser honesto, o aumento da rigidez não depende só das soluções dos engenheiros na área de fixação do amortecedor, mas também há uma parte que pertence a esse novo layup, como os engenheiros chamam, a essa nova maneira de posicionar as fibras de carbono dentro do molde interno no quadro. E além disso, tudo isso junto com novas técnicas de construção permitiu deixar ainda mais leve um quadro que já era leve por si só. No total, eles conseguiram tirar até cerca de 48, 47 gramas em relação ao modelo anterior no que diz respeito ao peso total do quadro. Vamos aos detalhes. Esta bicicleta está cheia deles, mesmo que não pareça à primeira vista, mas tudo bem, vamos lá, um por um. Trava no guidão protege o carbono da barra superior em quedas ou batidas. Em seguida, temos o Squid Lock. Não neste modelo, porque, obviamente, estou usando o Flyer Attendant, mas todos aqueles que vierem com suspensões tradicionais, digamos que vai existir o comando específico da Orbea, no qual você pode gerenciar as diferentes posições das suspensões e, claro, também o canote telescópico. Depois aqui, todas as Oiz já vêm diretamente com um orifício preparado para levar uma multichave diretamente adaptada a este local aqui. Nas versões OMX vai vir de série, na OMR pode ser adicionada. Sim, temos uma caixa de movimento central rosqueada. Também temos um guia de corrente que vem incorporado, digamos, ao que seria o eixo do pivô principal, mas isso é muito importante.
não faz parte da estrutura do pivô principal. Então, se por algum motivo, em algum momento, vocês quiserem tirar, ele pode ser desmontado e funciona perfeitamente sem ele. O pivô. O principal vem com rolamentos atualizados e também com um par de vedantes, um de cada lado, que são novos e têm a função de evitar a entrada de água sob pressão, lama, sujeira, etc. Capacidade para levar 2 squeezes de no mínimo 650 ml, tanto na frente quanto atrás, em todos os tamanhos. Mas é verdade que à medida que os tamanhos aumentam, também há capacidade para levar squeezes de até 1 litro. E também temos a questão do post-mount traseiro, onde o suporte posterior do mount vai diretamente fixado ao eixo traseiro da roda. Vimos essa solução, por exemplo, na última Canyon Lux, e que faz com que os engenheiros liberem completamente o tirante esquerdo do suporte do freio. Assim, o comportamento, especialmente a flexão nos tirantes, fica muito mais simétrico. Quanto à linha e aos preços, filosofia Orbea de sempre. 2 qualidades de quadro, OMR e OMX. A cinemática e a geometria são iguais. O que muda é a fibra de carbono, o peso do quadro e o preço. Considere isso ao escolher, pois esse detalhe influencia o valor. Temos 4 modelos montados com OMR, desde os 3.800 euros do preço inicial até os 7.000 euros de um modelo que já vem com o Flight Attendant incluído, e depois temos outros 4 modelos com OMX a partir dos 7.300 euros até os 11.000 do modelo que vocês estão me vendo testar nestes testes. Vamos falar agora do peso real, da bicicleta completa e de cada um dos componentes. Peso oficial do quadro, 1.700 gramas no tamanho M, já com o amortecedor montado. Esse é o número que a Orbea divulga. Esses 1.700 gramas colocam esta Oiz entre os quadros mais leves da categoria de cross-country com dupla suspensão. É uma melhoria em relação ao modelo anterior de 48 gramas a menos no quadro. Não é um grande destaque, mas levando em conta que a bike aumentou em 36% a rigidez global, é um salto técnico. O peso realmente importa. Aqui vocês verão os pesos reais de diferentes modelos de bicicletas completas vendidas na loja. Com o líquido tubeless e acessórios já instalados, só faltam os pedais, que não acompanham a bicicleta. Com esses pesos, a Orbea posiciona a nova OIV entre as bicicletas de cross-country com dupla suspensão mais leves. Além disso, não só o modelo topo de linha é leve, mas os demais modelos também seguem competitivos em suas faixas de preço. Tive o privilégio de conhecer de perto as instalações da Maia-Via e entender como funciona a cooperativa, vendo os controles de qualidade e conferindo tudo pessoalmente. O programa de personalização Orbea Custom, com o qual você pode escolher o tipo de quadro, OMR ou MX. As cores do próprio quadro, os componentes por marca e até mesmo as medidas de cada um dos componentes. Detalhe e personalização superiores à concorrência, com todo o processo feito nas instalações do País Basco. Com esse sistema, a Orbea agrega valor ao produto e serviço de forma incrível, não só para o cliente final, que obtém a bicicleta dos sonhos como imaginou, mas também beneficia o setor produtivo local, gerando empregos e garantindo que o retorno econômico fique na nossa economia, ao contrário das marcas asiáticas. Bom, tem uma coisa que eu preciso te perguntar de qualquer jeito, porque no modelo anterior de hoje, no começo, surgiu um certo burburinho em relação a uma parte que tem a ver com a fiação interna do tubo de direção e tal. Qual é a abordagem de vocês em relação a esse burburinho que surgiu com esse novo modelo? E no momento em que foi identificado esse problema que houve com a geração anterior da OED, começamos esse projeto para resolver os problemas que existiam e lançamos uma nova evolução. Essa evolução chegou praticamente 2 anos depois, junto com o novo cockpit, com um redesenho do anel de compressão do controle, etc. E realmente, através dessa evolução, desse desenvolvimento, chegamos a uma solução de direção, de cabeamento, que realmente é muito robusta. E o que estamos aplicando para a nova Oiz é o OED, é essa evolução que desenvolvemos em 2025. Problema resolvido. Correto. Das coisas que gostei, destacaria a cinemática regressiva. Isso não a faz melhor ou pior que outra bicicleta, apenas diferente. E em um mundo em que é tão difícil se diferenciar porque o produto já está muito maduro, o fato de ser a única bicicleta de cross-country que tem uma cinemática regressiva, pelo menos até onde eu sei,
acaba gerando certas nuances na condução que a tornam diferente. E para mim, isso faz com que eu dê um ponto positivo para ela. A dirigibilidade, claro, para mim também é um ponto positivo, porque eu acho que os gerentes de produto da Orbea entenderam muito bem para onde está indo esse novo cross-country, quem vai ser o novo tipo de cliente, e claro, esse cliente é única e exclusivamente o de competição. Eles criaram uma dirigibilidade bem específica para esse propósito. Por outro lado, há soluções de engenharia muito inteligentes, como por exemplo essa ponte dianteira, ou o que mais tínhamos, a integração das ferramentas, ou a própria linha A, que faz tempo que não mencionamos, porque já está muito presente nos modelos anteriores da OED, mas enfim, basicamente, é aquela patente que permite que o cabo, quando está, porque aqui agora mesmo estou com um sem fio, e obviamente não há cabo, mas quando há um sistema mecânico, o cabo fica absolutamente oculto e não pode ser visto de fora. Um toque estético que, por exemplo, bicicletas como a Epic 9 não tem, que com certeza muitos de vocês aí estão dizendo que se parece muito com a Epic 9, pois olha, aí está uma diferenciação. Ou, por exemplo, o tubo do Slim é completamente reto, permitindo usar canotes bem longos que estão na moda. Já modelos com curva podem ser limitados nisso. Por outro lado, há a customização. Claro, poder criar a bicicleta dos seus sonhos, não só com as suas cores, mas fazendo com que seja uma bicicleta única no mundo, mas que todos os componentes tenham as medidas certas para você. Hoje acho que não é nem que a Orbea esteja à frente, mas sim que o resto da indústria esteja muito atrás. Porque isso deveria ser obrigatório, assim em todas as marcas, que você possa escolher o comprimento da pedivela, avanço, etc, etc. Quantas vezes você já gastou 8.000 euros em uma bicicleta e ainda precisou trocar as pedivelas? Não tem o comprimento recomendado pelo biomecânico, então talvez precise trocar o avanço ou algo assim. Isso é muito positivo. E por último, em relação aos pontos positivos, eu acrescentaria o fato de que, de certa forma, quando você está investindo em uma marca como a Orbea, que se dedica tanto, em que haja criação de empregos, em que o valor agregado dos produtos esteja aqui no nosso país, com aquela fábrica em Maia-Via, com aquela pintura que eles fazem à mão, empregando pessoas do nosso país, etc, etc. Assim, cada euro investido na Orbea acaba sendo reinvestido no seu país, sociedade e, de certa forma, traz benefícios para você também. Mais cedo ou mais tarde, é como uma economia circular que vai retornar. Se esse dinheiro, digamos, que é investido em bicicletas de outros países, principalmente do Oriente, pode ser que num primeiro momento você saia ganhando, porque talvez a bicicleta seja mais barata. O que não fica claro é que esse investimento pode retornar para você, seja por emprego, impacto econômico ou por um familiar, próximo ou distante. Inclusive, mas dentro do seu próprio país, alguém está se saindo melhor por causa disso? Enfim, isso é algo que cada um tem que avaliar, mas eu vejo isso de forma positiva nesses tempos em que vivemos. Coisas que eu não gostei. Era realmente muito difícil encontrar algo. Mas talvez possamos encontrar um porém no fato de que, com essas novas características, um novo DNA mas muito focado na competição. Muito do público da hoje, mais de domingo e de pedalar sem se preocupar com competição, ainda não considera a bicicleta totalmente adequada. Claro, qualquer pessoa pode pilotá-la, mas só vão tirar o máximo proveito aqueles que realmente estão pensando em competição, porque é uma bicicleta que, quanto mais rápido você vai, mais ela exige de você. Mas claro, a partir de certo ponto, o ciclista tem que estar no nível da máquina. Diferente do modelo anterior, que perdoava quase tudo, mas impedia a exploração máxima em níveis elevados. Então, bom, aí está um porém. E se eu puder encontrar algum defeito, vou dizer que eu, que sou muito fã dos Selle Italia CLR, que usei na Titan Desert, que usei durante muitos anos. Não sei se foi meu traseiro que cresceu ou se esse modelo ficou mais estreito. E não sei, não gostei muito, não me senti confortável com ele, sendo honesto. Então fica aí a minha opinião. Obrigado. Para quem essa bicicleta é indicada, acho que ficou claro, é bem óbvio, para todo mundo que tem certeza de que vai colocar um dorsal nela. É uma bicicleta que você precisa exigir dela porque ela vai exigir de você. Então, enquanto você tiver isso em mente, sabe que a OIS é potencialmente a sua bicicleta. Agora queremos saber nos comentários qual nota de 1 a 10 vocês dariam. E é isso, a gente se vê por aqui. Deixa um like também, assim você me ajuda a fazer o projeto crescer e sejam muito felizes. Tchau, tchau.